Amém, irmão? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Quem trouxe a sua Bíblia, irmão? Aleluia. Não existe nada melhor para se carregar do que uma Bíblia, irmão. Nos seus momentos mais difíceis da vida, ela está presente e ela faz milagre. Tem gente que não conhece a Bíblia, conhece tudo menos a Bíblia, mas conhece a capa, que é preta, né? Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podeis assentar, irmão. Hoje eu quero aqui, irmão, conversar com você sobre as bases da fé. Uma delas, né? Não tem como falar sobre todas, mas a mais importante, não no sentido de importância em grau, mas no sentido de primeira, em quem pode conviver com a fé sem ter conhecimento dela. Existem muitas pessoas que aceitaram a Cristo, mas não conhecem a sua própria fé. E se conversar sobre ela, ele não sabe responder em que ele crê. Só crer, irmão, é o suficiente para ir para o céu. Amém? Mas para ganhar uma pessoa para Jesus é preciso explicar por que você crê. Olha para mim aqui, irmão. Nós servimos um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem palavras para explicar a unicidade dessa trindade, porque a mente humana não consegue harmonizar os três em um só. Mas o problema está na nossa mente humana. Mas a Bíblia fala dos três separadamente e agindo de forma separada. Amém? Quando alguém perguntar para você quem criou Deus, é a maior pergunta que todos fazem. Você só fala o seguinte: eu creio que Ele existe por si só. Se Ele não existisse por si só, Ele não era Deus. É por isso que eu creio nele como Deus, porque Ele existe por si. É por isso que Ele se apresenta a Abraão e a Moisés: eu sou e pronto. Não tem outra explicação para o eu sou. Mas para explicar toda a existência da terra, a criação do universo, eu preciso crer em Deus. A ciência evolutiva, ela não consegue explicar a criação da terra. Ela não consegue explicar a criação do universo. Ela tenta todos os argumentos e conceitos, mas não consegue, porque precisa de uma causa primária. Precisa de algo primeiro. E esse primeiro aqui chama Deus. Todo-Poderoso Deus.
que não se consegue ter face ao corpo físico, e nem se consegue ter imagem dele, porque ele é Deus. Deus é Espírito. O poder de Deus se vê em todo o universo, se você não ler a Bíblia, mas o poder de Deus está estampado em toda a criação. Tudo formado, você vê Deus. Por exemplo, irmão, uma célula humana, ela consegue conter conteúdos o suficiente para preencher uma biblioteca. E uma célula humana é muito pequena. Mas ela tem gravado dentro delas quantidades imensuradas de conhecimento que o próprio ser humano não consegue ainda escrever todos eles em uma célula humana. O homem não consegue explicar o cérebro, irmão. Como que ele consegue gravar todo o ser, de quando nasce até a hora que morre? Ele grava tudo o que vê. Ele tem tudo armazenado. Ele sabe o que pode ou não deletar. Ele sabe o que pode trazer na memória ou não. Ele faz separação entre o que te alegra e o que não te alegra. E ele consegue, em muitos momentos, até apagar uma imagem só para que você não permaneça sofrendo. O cérebro toma essas decisões. Eu estou falando do ser humano. Mas se você olhar a complexidade do universo, da quantidade de galáxias, que são mais de 700 bilhões de galáxias, e nós moramos em uma. E nós moramos em uma delas. Que a luz sai do Sol milhões e milhões de anos atrás para chegar na Terra. A que chega hoje não é a que saiu de lá hoje. É que saiu de lá muitos e muitos anos atrás para chegar à Terra. Quem fez isso? Deus. Esse é um ser poderoso, que arquitetou o universo e deixa o homem tão preocupado que o homem desespera em estudar o universo e não consegue desvendar o mistério do universo. Coisa simples, irmão. Uma doença no corpo humano, o homem não consegue curá-la. Você vê o câncer, o homem não consegue curar o câncer. Ele dá paliativo, ele faz tudo, mas não consegue. E muitas outras doenças que existem que o homem não consegue. Coisa simples. Mas não consegue entender o Senhor Supremo Criador dos céus e da terra. Que quando Josué disse assim para ele: Senhor, eu estou na luta para o sol e a lua, ele foi lá e parou a terra. E disse: a terra não faz rotação. Nem em torno de si mesmo e nem em torno do sol, para o sol e a lua. Por que não em torno de si mesmo, em torno do sol? Por que parou as duas? Porque parou a lua. Se fosse só em torno do sol, da terra, só a terra em torno de si mesma, não precisava parar a lua, ele para o sol e a lua, para tudo. Deus foi lá e parou a terra. Algo que não deve acontecer no universo é parar a terra, irmão. Mas Deus resolveu ouvir a Josué e disse: não, para o sol e a lua aí. Só um tempo. Só até Josué ganhar a batalha, para aí, que a hora que ele ganhar a batalha, volta a funcionar de novo. Deus poderoso é aquele que disse: haja, e não precisou colocar a mão em nada. Tudo foi feito pela sua palavra. E todas as coisas do universo obedecem à sua palavra. Ele falou, tudo para. É um ser que ninguém nunca viu e nem pode ver. Moisés pediu para vê-lo. Ele disse: Moisés, ninguém que me vê permanece vivo. Ninguém pode ver a minha face.
porque eu sou Deus. E nenhum ser humano teria condição, irmão, de se relacionar com esse Deus por causa dos nossos pecados. Ao relacionar com esse Deus dos nossos pecados, seria fulminados, destruídos, queimados imediato, viraríamos pó e poeira, se relacionarmos com esse ser tão poderoso e magnífico. Mas ao criar o homem que é nada, você já imaginou, o homem não é nada. O ser humano, ele não é nada. Ele é um monte de, hoje é carne, mas era barra, é um monte de carne que fede por qualquer coisa, que se colocar numa balança não tem valor algum. Mas se olhar, o que o homem produz no seu corpo tem bilhões investido dentro dele. Porque existem compostos químicos que o nosso corpo produz, que uma gota dela custa mais de 300 mil reais. Se fosse fazer fora do corpo. Mas o corpo produz de graça. Mas ele não vale nada, o ser humano. Mas Deus cria o ser humano e pretende relacionar com ele. Mas não dá para aproximar. Porque o pecado faz com que Deus não possa aproximar, impede a aproximação de Deus. Até se Deus aproximar, mata o ser humano. Mas Deus tinha um projeto feito para isso, irmão. Ao criar o homem, Deus já tinha um projeto feito para relacionamento. Deus Filho, nascido de uma virgem, se fez homem, veio em carne e osso, sofreu dor, passou problemas, angústia, chorou. Humano como nós. Aí humano como nós, tendo um corpo, imagem e semelhança de homem, tendo um corpo, sendo palpável, então agora Deus passa a ter um relacionamento com o homem e um relacionamento pessoal. Agora sim, Deus desce do trono para conviver na terra, para andar junto com o ser humano, para conviver com o ser humano. Mas não era menor do que Deus Pai, nem mais fraco, nem mais frágil, nem menor do que Ele, não. Deus só desceu da sua pompa, despiu da sua glória e habitou em um corpo humano, simplesmente para relacionar, irmão. Poderia ter continuado com a sua glória sem corpo físico, mas resolve relacionar com o ser humano. E Paulo, escrevendo, disse que ele desceu da sua glória às profundezas da terra e recebeu um nome que é sobre todo o, e que no seu nome há poder. Quando você fala, talvez para você, irmão, que ficou banalizado, né? Talvez para você falar o nome Jesus é algo normal e simples. É muito simples isso. Mas o nome de Jesus, todo o universo dobra joelho. Céus e terra obedecem o nome chamado Jesus Cristo. Nem o inferno pode resistir quando se ouve o nome de Jesus. Nem o inferno. Porque o Pai deu a ele um nome que é sobre todo nome. E neste nome há poder para realizar tudo. Deixa eu ler um salmo com você aqui, irmão, só para você tentar entender aqui. Para você tentar compreender o que eu estou dizendo. Para que você possa
entender o que eu quero falar com você nesta noite, abre no Salmo 46, irmão. Versículo 10. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Serei exaltado entre as. E serei exaltado na. Quem poderá resistir esse Deus? Essa palavra aquietais aí, irmão, quer dizer sossega. Para. Porque quem está aqui é Deus. Para. Quem está? É Deus. Quando Jesus estava chegando numa cidade, dos Gadarenos, quando ele entra na cidade, o endemoniado corre e disse: Senhor, ainda não é chegado o meu momento. Mas não era o homem, o diabo estava nele. Ele disse: o Senhor já veio me atormentar, me tirar daqui. Ninguém reconheceu ele, mas o diabo sabia que quem estava ali era Deus. Quem está aqui? É Deus. E quando ele chega, tudo tem que parar, irmão. O crente não sabe o poder que tem nas suas mãos. Se crêssemos em Deus da forma que nós falamos, ao levantar a nossa mão e pronunciar o nome Jesus, tudo se abriria de alto a baixo pelo esse poder que tem no nome. Ele diz: olha, se você pedir no meu nome, tudo é feito pelo nome de Jesus. Deus começa a relacionar com o homem através de seu filho, e o próprio homem dá desejo de matar esse filho. Sem nenhum problema, eles conseguem matá-lo, sem saber que estava conduzindo ele para salvar a raça humana, que ao matá-lo, estaria abrindo uma porta entre os céus e a terra, dizendo: está aberta a porta, vai quem quer, em nome de Jesus. Eu gosto de dizer o seguinte, irmão: as pessoas não vão para o céu por causa do pecado. As pessoas não vão para o céu porque não vai a Jesus, irmão. Não é por causa do pecado, porque o pecado existe uma solução, e o nome da solução chama Jesus, o Filho de Deus. Não é o pecado, não é o pecado que te atrapalha a ir para o inferno, é que te atrapalha a ir para o céu, é a vontade que você tem de não ir a Jesus, porque quem peca, se for a Jesus, está resolvido o problema. Se for, olha, a mulher pega em adultério, pronto para a morte, leva Jesus. Quando chega diante do Senhor, levou aonde? Levou para Jesus. Levou quem? Uma pecadora. Quem era Jesus? O perdoador. Mas levou no lugar certo, irmão. Precisava de ser levado ali. Precisava de ser levado ali. Quando essa mulher chega, e ela é jogada no chão, Jesus diz: atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Ninguém atirou e foi embora. Ela disse: ninguém te condenou? Não. Eu também? Eu também não? Eu também não? Jesus não veio condenar agora. Ele ainda é advogado. Ele veio perdoar. Sabe por que as pessoas não entram no céu, irmão? Não é por causa do pecado, é porque não vai a Jesus. Aí se você falar para mim: tem um versículo aqui que diz para mim que é por causa do pecado. Todo pecado levado a Cristo é perdoado. Todo pecado aos pés do Senhor é perdoado. Então a falta do ser humano está em ir em Jesus. Quem é que tem poder para perdoar? Cristo. Quando
quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em espírito, alma e corpo. Eu estou falando assim para você entender, tá bom? Ele ressuscitou com um corpo físico, palpável. Ele não ressuscitou com um corpo espiritual que as pessoas não podiam pegar nele, entender quem era ele, ou saber que ele não era de carne. É tanto que ele chega em Tomé e diz, olha os buracos dos cravos, ainda está aqui, Tomé, pode palpar, pode colocar a mão, e quando ele vai na praia, está fazendo peixe, ele come peixe para dizer assim, eu sou o Deus humano, eu estou aqui, em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, um Deus que deixou tudo para se relacionar com você, se transformar em carne, ser igual, imagem e semelhança de homem, simplesmente para relacionar, irmão. Não tinha nenhuma necessidade. Ele não precisava. Ele não tinha nenhuma necessidade de passar por tudo isso. Eu estava conversando com os adolescentes ontem, falando para eles. Deus cria um ser tão nada chamado homem, e depois o próprio Deus começa a trabalhar para ficar perto desse ser, e muitos desse ser ainda não quer, irmão. Muitos desse ser ainda não quer. Preste bem atenção. Deus cria um ser que não vale nada, que é o homem. Depois Deus providencia todos os meios para relacionar e ficar perto do homem, e muitos não querem ele. Não querem. Prefere tudo menos se relacionar com Deus. Jesus morre em uma cruz, ressuscita, 42 dias depois sobe, vai ao Pai. E ele diz que quando ele fosse, ele enviaria outro, chamado Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Por que enviar o Espírito Santo, irmão? Se agora eu já tenho, ele já tinha um corpo e já se relacionava. Aonde você colocar o pé, ele está. Presta atenção. Aonde você colocar o pé, ele está presente. Por que o Espírito Santo? Porque aonde você colocar o seu pé, ele está presente. Aonde você estiver, o Espírito Santo está. O que faz o Espírito? O Espírito trabalha a sua vida espiritual. Olha que coisa bela. Ele pega do mundo espiritual e traz para o mundo físico. Você quer ver? Você coloca a mão sobre uma pessoa enferma, físico, a pessoa está enferma, não tem cura, o mundo espiritual sobre a sua vida, no nome de Jesus, cura no mundo físico. Sai poder de você e cura no mundo físico. Quem curou? O Espírito do Senhor sobre a sua vida. Você deita, desorientado, o Espírito do Senhor te dá um sonho, te coloca no caminho, te mostra o que Ele quer revelar e como Ele quer. Você está em determinado lugar, ouve uma voz qualquer, você não consegue entender o que é, mas essa voz te orienta e te coloca no caminho correto. Quem é essa voz? O Espírito de Deus. Jesus disse, eu enviarei outro Consolador que Ele vai convencer. Precisava? Não. Olhe para mim, irmão. O Espírito Santo fica o tempo todo dizendo, está errado. Está errado, você está em pecado, muda de vida. Precisava? Não, irmão, está errado. O que você faz está errado, a sua forma de vida está errada. Você cometeu um erro. Jesus pode perdoar o seu pecado. Você desanima, você entristece, você afasta, você se esconde e ele continua dizendo, está errado, você está errado, o seu pecado te incomoda, muda de vida. O que ele está fazendo? Convencendo você do pecado para mudar de vida. Precisava disso? Não, não precisava.
É o Espírito que levanta, é o Espírito que constrói, é o Espírito que revela, é o Espírito que dá dom, é o Espírito que dá poder, dá capacidade, dá força. É o Espírito que faz você andar, é o Espírito que te guia, é o Espírito que faz você mover na terra, é o Espírito que te revela Deus, te revela a palavra, te revela o céu. É o Espírito que fica mexendo, trabalhando, orientando, guiando você, tentando levar você para a salvação. Move você, você não quer ir, mas mesmo assim, Ele continua, Ele dá graça, dá poder, dá sustento. Ele leva você de dia e de noite, fala na sua vida, fala no seu coração, ouve a sua oração, transforma a sua oração em gemidos inexprimíveis, conversa com o Pai, volta, conversa com você, revela a vontade de Deus, o que Deus quer, como Deus quer, o que Deus quer fazer. Quem faz isso? O Espírito do Senhor. Nós cremos. Pai, Filho, Espírito Santo. Nós cremos. Eu creio que quando estou falando em línguas, eu estou falando diretamente com Deus. Eu creio que Deus usa homens e mulheres para fazer esta obra que está aqui, ó. Quem faz isso? O Espírito Santo. Eu enviarei outro Consolador. Merecíamos? Não. Queremos? Também não. Temos desejo por alguma coisa? Não. Mas Ele move aqui dentro. Ele faz criar desejo onde não tem desejo. Isso é amor. Isso é amor. Evangelho de João 16, versículo 15. Quem vamos ler lá para você ver? Evangelho de João, capítulo 15. Deixa eu ver se é o 15, 16. Se não estou enganado, é isso mesmo. É 15, 16. Evangelho de João 15, 16 diz assim: não escolheste vós a mim, mas eu. Não escolheste vós a mim, mas eu. Não seria nós que teríamos o dever de procurar escolher Deus como nosso Deus? Não seria nós que deveríamos correr atrás, insistir para que Ele fosse nosso Deus? Mas Deus, com toda a sua misericórdia, graça, poder e ação, Ele foi te escolher. Ele foi lá te escolher. Para ser melhor, Ele foi lá fazer seleção. Do melhor não, o ser humano escolhe do melhor. Deus não escolhe do melhor, irmão. É isso que eu admiro em Deus. O que eu mais admiro em Deus é isso. Porque os melhores não estão aqui. Os melhores estão lá fora. Aqui só tem os piores. Os piores estão aqui. Os que não valiam nada estão aqui. Por quê? Porque quem escolheu para trazer para cá foi Deus. Deus escolhe o pior da sociedade para ser o melhor na presença dEle. O que não presta lá, para prestar aqui. O que não serve para lá, para servir aqui. Deus seleciona ao contrário. Você está aqui não porque é o melhor, mas porque Deus escolheu você. Ei, agora vem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habitar nessa caixa que não vale nada, meu amigo. Habitar nisso aqui que não tem sentido para nada, que não serve para nada, que ao morrer derrete, fede, perde tudo, que não tem nenhum valor. Isso é amor, e grande amor. Então levanta do seu coração, levanta a sua alma, levanta a sua vida e começa a prestar atenção que o amor de Deus tem trazido você a este lugar. Não merecíamos, não temos nenhum valor, nem significado, mas Deus, com seu imenso amor, vem Pai, Filho e Espírito Santo morar nessa casca. E tem gente que ainda duvida de Deus.
Você pode não prestar, mas mesmo assim Ele te quer. Porque é exatamente porque você não presta que Ele vai fazer você prestar. Ou questões indefinidas que você fica... Irmão, eu fico indeciso com as questões espirituais, da forma que o Espírito Santo age. Deus salva uma pessoa para a igreja, para nos ajudar na obra. E Jesus vai lá e pega aquele que não vale nada. Você falou que era para salvar alguém, para ajudar na obra, né? Está aqui, é esse aqui que vai ajudar na obra. Senhor, quem lembra? Eu vou falar uma história aqui. O Hamilton lembra, acho que o Jason lembra. Nós estávamos trabalhando aqui, era só eu e o Hamilton. Acho que era o Hamilton e o Jason. Sei que eram uns dois só aqui. Passou um rapaz olhou nessa janela aí. Pastor, vem cá. Eu tenho vontade de ser crente e tal, mas eu uso droga e viciado, bebo demais, prostituo. Eu falei, mas Jesus pode mudar a sua vida. Rapaz, o camarada converteu e nos ajudou nessa igreja aqui de uma forma extraordinária. O cara trabalhava dia e noite. Você lembra eu orando para Deus trazer pessoas para me ajudar, de repente Jesus traz um camarada aqui e coloca aqui perto e diz, eu trouxe para te ajudar, ele é pedreiro, você não precisa de um pedreiro, é esse aqui, ó. Você só vai ajudar ele a ficar reto. Olha para mim, irmão. Você não vale nada lá, mas Deus te ama e trouxe você para cá porque vai mudar a sua vida. Se for pecado, perdoa. Se for fraqueza, dá força. Se for tristeza, Ele alegra. Se for problema, Ele resolve. Se for doença, Ele sara. Se for qualquer questão, Ele entra nela, resolve o problema. E se Ele não resolver, Ele dá graça para viver. Se Ele não curar, Ele dá graça para ir com a enfermidade. Se Ele não estiver perto, de longe, Ele manda poder. Não interessa, o que importa, sabe o que é? Sirva a Ele, porque tem a Ele um local guardado para você no céu, em nome de Jesus. Você não precisa morrer rico, mas morrer salvo você precisa. Rico você não precisa, mas morrer salvo você precisa. Deixa eu colocar de pé, irmão. Eu creio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu creio que Ele morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia, nasceu de uma virgem e morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que Ele fez tudo isso para nos salvar, e que enviou o Teu Espírito para habitar conosco, e que abriu a porta do céu, rasgou o véu para dar salvação. Você pode não querer, mas Ele trouxe você aqui hoje para dizer para você o seguinte: é eu que te escolho. Ei, foi eu que fui lá e peguei você e trouxe para cá, porque é um amor dispensado sobre a sua vida em nome de Jesus. Você que está aqui, que ainda não aceitou Jesus, ou não é cristão, não é crente, mas está aqui, e quer aceitar Jesus, quer crer, se você crer, Deus pode mudar a sua vida. Se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, está aqui, Jesus pode mudar a sua vida. Foi por isso que Jesus trouxe você aqui hoje, para dizer para você, você não tem nenhuma importância lá fora, mas aqui você tem, porque eu selecionei você e trouxe para cá. Ei, se você ainda não aceitou a Jesus, e deseja aceitar Jesus como seu Salvador, eu quero convidar você a vir à frente, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar, irmãos? Deus está te dando uma oportunidade. Amém? Amém? Porque é a vontade de Deus de salvar a sua vida. Oramos. Pai, o Senhor está conosco e a sua presença é notável. Nós percebemos o Senhor aqui. Nós entendemos o Senhor aqui. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar.
O Senhor é poderoso, por isso nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor criou céus e terra. Nós cremos que o Senhor, ó Pai, enviou o seu Filho para morrer em uma cruz para salvar a humanidade. E nós cremos, ó Pai, no Espírito Santo, no poder do Espírito, no batismo com o Espírito Santo, na unção do Senhor sobre a nossa vida. Pai, nós cremos no Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?